Fala galera, hora do bisu de volta. Olha quem voltou, é Top Temas Enem. Roda essa vinheta. Fala galera, e aí, tudo tranquilo? Estamos de volta para mais um Top Temas Enem e esse Top Temas Enem é especial. Por quê? Porque eu fiz uma enquete no Instagram. Se você não me segue no Instagram, o link tá aqui embaixo, Sandro_Davidson, me segue lá que é muito maneiro, a hora do bisu tá lá também. E eu perguntei pra galera quais seriam os temas de matemática que eles não dominavam direito, que tinham dificuldade, que se sentia desconfortável. E aí, um dos campeões de audiência foi quem? Foi o tal do logaritmo. Inclusive, o logaritmo assusta muita gente boa por aí. Nossa ideia no vídeo hoje, cara, é tentar tirar essa coisa da sua cabeça de que logaritmo é uma coisa difícil. E para isso, a gente vai começar a nossa aula dando duas motivações para você entender por que os logaritmos são tão poderosos e por que eles são tão simples. E muita gente se enrola ainda, eu não sei porquê. Vamos que vamos! Coloquei duas motivações aqui que são moralmente as motivações que propuseram a existência de um logaritmo, tá? Entenda o seguinte, o logaritmo surgiu historicamente para facilitar a conta. Então, se você acha que o logaritmo foi criado para dificultar a sua vida, você está errado. Por quê? Porque muita gente, há muito tempo atrás, não tinha o computador que você tem para fazer conta, não tinha calculadora, não tinha celular, não tinha internet. Então, para fazer contas antigamente era muito complicado você fazer tudo na mão ou nos ábacos, aquele instrumentinho que você deve ter usado no ensino fundamental, que você joga uma pedrinha para o lado, joga uma pedrinha para o outro. Pois é. Então a ideia é a seguinte, para que serve o logaritmo? Ele serve para facilitar a sua vida. Como assim? Vamos lá. Imagina essa conta aqui, cara. Se eu pedir para você resolver de cabeça 32.768 vezes 8.192. Vai lá, faz de cabeça aí. Eu garanto que você vai gastar pelo menos aí uns bons 3, 5 minutos para fazer essa conta, talvez. Se você for um cara um pouco mais rápido, você vai gastar uns 2 minutos, 1 minuto e meio para fazer essa conta no papel. Agora, olha que legal. E se eu informasse para você que 32.768 é exatamente igual a 2 elevado a 15 e 8.192 é a mesma coisa que 2 elevado a 13? Em quanto tempo você consegue fazer isso vezes isso? Cara, eu não te dou nem 10 segundos. Sabe por quê? Porque isso aqui é uma multiplicação de potências de mesma base. E quando você multiplica potências de mesma base, como é que você resolve essa continha? Você simplesmente repete a base e soma os expoentes. Então, ó, 2 elevado a 15 vezes 2 elevado a 13 é a mesma coisa que 2 elevado a quanto? 28. Pronto. Em menos de 10 segundos você consegue responder essa conta. Viu que maneiro? Ou seja, se eu tenho números complicados para fazer a conta, é muito mais fácil você mexer com quem? Com os expoentes. Porque se eu transformo aquele número numa potência, você brincar com potências é muito mais fácil, porque multiplicar potências é repetir a base e somar os expoentes, dividir potências é manter a base e subtrair os expoentes. Então a primeira motivação dos logaritmos é essa, você mexer com expoentes. Grava essa palavra. Segunda motivação, gente, resolver alguns tipos de equações onde a variável está em cima do expoente. De novo, expoente. Então, cara, se eu quero resolver uma conta que tem o expoente como sendo variável, algumas dessas contas são muito fáceis de fazer. Por exemplo, 2 elevado a x igual a 16. Repara, eu estou perguntando para você qual tem que ser o expoente que o 2 precisa ter para que essa conta aqui resulte em 16. Você já sabe que 16 é 2 à quarta, porque é um resultado decorado. Então, se 2 elevado a x tem que ser igual a 16, qual é o x que transforma essa equação numa verdade? É o x igual a 4. Então você vem aqui e escreve o seguinte, que x é igual a 4. Pronto, você acertou. Ou seja, x é o expoente que o 2 precisa ter para que a conta seja igual a 16. Outra continha, 3 elevado a x igual a 27. Qual é o x que é expoente de 3 para que essa potência seja igual a 27? Você já decorou que 27 é 3 ao cubo. Então, para que 3 elevado a x seja 27, é porque o x aqui tem que ser quanto? 3. Então, você escreve aqui, x igual a 3 é o resultado dessa sua equação.
O mais legal é o seguinte, gente, essas equações têm uma solução única, porque cada potência, para cada expoente diferente, eu tenho um resultado diferente. Então essas continhas aqui só tem uma resposta possível, que é essa resposta que você decorou. E elas sempre têm resposta uma vez que o cara do lado direito for positivo. Porque se a base é um número positivo, a operação de potenciação é uma repetição de multiplicações. Então, se eu estou multiplicando caras positivos, se o cara aqui da direita for positivo, com certeza eu tenho uma solução. Agora, olha essa última conta. 5 elevado a x igual a 10. Eu sei que tem solução, porque 10 é positivo. Só que 5 elevado a x igual a 10 é uma potência que você não decorou. Por quê? Não confunda, 5 ao quadrado é 25 e 10 é 5 vezes 2, ou seja, não tem nenhuma potência conhecida a priori de 5, tal que seja igual a 10. Aí você fala assim, caramba, e agora, o que eu vou fazer? Bom, o meu entendimento é o seguinte, eu quero encontrar um expoente de forma que 5 elevado a esse expoente seja igual a 10. Então a pergunta da minha equação é, qual é o expoente que o 5 precisa ter para que esse resultado seja 10? Lembra de novo, expoente. Cara, o que significa logaritmo em matemática? Expoente. A palavra logaritmo em matemática tem a mesma semântica de expoente. Então, quando eu pergunto para você qual é o expoente que o 5 precisa ter para que a resposta seja 10, eu estou perguntando para você qual é o logaritmo que o 5 precisa ter para que esse cara seja igual a 10. E como é que você responde isso em matematiquês? Assim, bom, se eu quero saber o expoente que o 5 precisa ter para que o resultado seja 10, você escreve assim, beleza, o x vai ser o expoente, o logaritmo, o expoente que o 5 precisa ter para que o resultado da conta seja 10. Pronto! Quando você escreve isso aqui, cara, você está determinando qual é o valor de x nessa equação. X é o expoente que o 5 precisa ter para que essa continha seja igual a 10. Ou seja, mnemonicamente, essa conta aqui é a mesma coisa que fazer o seguinte. Repara, se eu tenho o x aqui, o 5 aqui e o 10 aqui, repara que se eu pegar esse 5 que está aqui embaixo, elevar a x, essa conta tem que dar quanto, galera? Essa conta tem que dar 10. Ou seja, x é o expoente de 5 para que essa potência seja igual a 10. Então, a partir de agora, quando me referir a expoentes em matemática, eu estou falando sobre logaritmo. Logaritmo é sinônimo de expoente. Portanto, gente, quando eu escrevo isso aqui para você, isso é uma verdade. Logaritmo de 4 na base 2 é igual a 2, por razão de quê? Porque 2 elevado ao quadrado é igual a quanto? É igual a 4. Simples, né? Qual é o expoente que o 3 precisa ter para que o resultado da conta seja 81? Esse é fácil. É 4. Por quê? Porque 3 ao quarta é igual a 81. Qual é o expoente que o 2 precisa ter para que o resultado da conta seja meio? Tem que ser menos 1, porque 2 elevado a menos 1, expoente negativo, você inverte a base e troca o sinal do expoente, portanto é igual a meio. Portanto, toda conta de logaritmo, na verdade, está escondendo esse movimentozinho. Essa base elevada ao resultado da conta tem que ser igual a esse número que é o chamado logaritmando. Então, quando eu escrever isso aqui para você, gente, logaritmo de b na base a igual a x, o que eu estou te respondendo? Eu estou respondendo para você o seguinte, que x é o expoente que o a precisa ter para que o resultado dessa conta seja igual a b. Ou seja, a elevado a x tem que ser igual a b, que é essa continha que está do outro lado. A elevado a x igual a b. Então, a base da sua potenciação permanece como sendo a base do logaritmo, e esse resultado que está aqui, que é o resultado da conta, ele aparece bem aqui, que é o chamado logaritmando. Então, gente, logaritmo em matemática significa expoente. Se eu estou querendo calcular logaritmos, eu estou querendo trabalhar com expoentes de potências, tá bom? É muito importante que essa definição fique muito clara na sua cabeça. Por quê? Porque no contexto de provas de vestibular, a definição é a propriedade de logaritmo que mais aparece em problemas, tá? Além da definição, existem outras propriedades muito importantes para que você ganhe velocidade na hora de resolver um problema envolvendo logaritmos, que é o que a gente vai ver agora. Bom, galera, nessa parte do vídeo eu vou comentar com vocês as principais propriedades de logaritmo. Existem muitas propriedades, mas na hora de fazer a conta, a gente
vai muitas vezes recorrer a essas propriedades que eu coloquei no quadro para vocês, tá bom? Então a propriedade é a seguinte, gente. Essa primeira propriedade aqui é conhecida como a propriedade do peteleco, tá? Na verdade é o resultado de uma demonstração, mas o efeito da conta é visualmente muito legal, tá? Imagina, por exemplo, que eu tenho um logaritmo. O meu logaritmando é uma potência de alguém. E a minha base também é uma potência. Se são potências, ela tem expoentes, tanto o logaritmando quanto a base. O que você pode fazer com esses expoentes? Você pode tirar esses expoentes de dentro do logaritmo, e se esse cara está aqui em cima no logaritmando, ele pode sair daqui multiplicando o logaritmo, e esse expoente pode sair daqui dividindo o logaritmo. Ou seja, se você tem esse b elevado a m, esse m é expoente de b. Você pode passar esse m para frente multiplicando, ou seja, dar um peteleco nele aqui, ele vai passar para lá multiplicando. Esse n que está aqui, ele pode ser tirado daqui e ele passa para frente dividindo. Se dá um petelequinho nele, ele passa para baixo dividindo o logaritmo. Ou seja, o m vem para frente multiplicando, o n vem para frente dividindo, e o resultado dessa conta vai ser m sobre n vezes o logaritmo que sobrou, logaritmo de b na base a. Então a propriedade do peteleco, você pode dar um peteleco nos expoentes, tanto do logaritmo quanto da base, e o resultado da conta permanece constante. Quer ver? Tipo de problema muito comum. A gente sabe num problema que o logaritmo de 3 na base 2 é igual a A, e ele pergunta pra gente calcular o logaritmo de 81 na base 16. Como é que você faz isso? Mole. Transforma o 81 e 16 em potências conhecidas. Quer ver? Como é que você pode escrever o 81? Facilmente você escreve 81 como sendo 3 à quarta, né? E o 16? Como é que se escreve o 16 com uma potência? Você escreve o 16 como sendo 2 à quarta. Olha que legal. O 3 à quarta está aqui no logaritmando, o 2 à quarta está aqui na base. O que você pode fazer com os expoentes? Você pode dar um peteleco. Então esse 4 vem para frente multiplicando e esse 4 aqui vem para frente dividindo. Pô, Sandro, se passa 4 multiplicando e passa 4 dividindo, 4 sobre 4 é igual a 1. Ou seja, qual é o efeito disso? O efeito disso, que é um efeito engraçado e curioso, é como se você pudesse cortar os expoentes. Olha que legal. Porque o 4 vem multiplicando, esse 4 vem dividindo, 4 dividido por 4 é igual a 1. E o que sobrou desse logaritmo aí, cara? Sobrou o seguinte, logaritmo de 3 na base 2, que eu sei de acordo com o problema, que é igual a A. Pronto. Esse é um tipo de problema muito clássico em logaritmos, tá? Eu tenho uma informação a priori e com essa informação eu quero descobrir outros logaritmos. Tá aqui. Propriedade que nós usamos, propriedade do peteleco, tá bom? A segunda propriedade mais importante sobre logaritmo, que inclusive motivou historicamente a criação de logaritmos, são essas duas propriedades aqui. Logaritmo do produto e logaritmo da divisão. Lembra, cara, que quando você multiplica potências, você soma os expoentes. E quando você divide potências, você subtrai os expoentes. Lembra que logaritmo significa expoente, ou seja, o expoente da multiplicação é a soma dos expoentes. Olha que maneiro. Se você pensa em potência, tudo faz sentido. O expoente da divisão é a subtração dos expoentes. Vamos repetir? O expoente da multiplicação é a soma dos expoentes e o expoente da divisão é a subtração dos expoentes. Então, se você pensa em expoente, em potência, o logaritmo fica muito mais entendível. Então, toda vez que eu tiver um logaritmo de um produto de dois números, eu sempre posso abrir esse logaritmo como sendo a soma dos logaritmos. Log de b na base a mais log de c na base a. Mesma coisa para divisão. O logaritmo da divisão se transforma no log de b da base a menos o log de c na base a. São propriedades muito importantes mesmo. Quer ver? Olha aqui, ó. Informação do problema. Eu sei que o logaritmo de 2 é igual a 0,3. E aí, cara, eu pergunto para você quanto é que vale o logaritmo de 50. Aí você fala assim, caramba, 50? O que eu posso fazer com esse 50 aqui para aparecer um 2? Aí tem uma diversidade de coisas que você consegue fazer. Primeiro detalhe, quando nada tem escrito aqui na base do logaritmo, a gente considera que a base é igual a 10. Então esse logaritmo de 2 é na base 10 e esse logaritmo de 50 também é na base 10. Cara, o que você pode escrever? Você pode escrever várias coisas. Em particular, você pode fazer o seguinte. O 50 você pode escrever como sendo
Vê se faz sentido. 100 dividido por 2. Certo ou não, gente? Por que 100 dividido por 2? Porque, de fato, é 50. Beleza? Tá, e aí? O que eu faço com isso agora? Você não tem um logaritmo de uma divisão? Se eu tenho o logaritmo de uma divisão, eu posso fazer o quê? A subtração dos logaritmos. Então, o logaritmo de 100 sobre 2 vai se transformar no logaritmo de 100 menos o logaritmo de 2. Olha que bacana, cara. Eu já tenho tudo. Quer ver? O logaritmo de 2, eu já sei que ele é igual a 0,3. Pô, Sandro, logaritmo de 100 na base 10. Preste atenção. Log de 100 na base 10. Qual é o expoente que o 10 precisa ter para que o resultado seja 100? 10 elevado a quanto é igual a 100? A 2. Então, log de 100 na base 10 é exatamente igual a 2. Portanto, 2 menos 0,3 é igual a 1,7. Pronto. Problema super tranquilo usando as propriedades de logaritmo. Tá tranquilo, gente? De boa? Tem certeza? Legal? Bizu de log. Esse é o melhor bizu possível para você guardar na cabeça como eu pego um problema e eu tenho um sentimento de que eu vou precisar de log. Bom, o primeiro sentimento é quando existe alguma informação de logaritmo no enunciado. O segundo sentimento é o seguinte, cara. Quando você cai numa equação exponencial, né, a variável tem que estar lá no expoente, e essa equação tem bases esquisitas. Por exemplo, 0,5 e 50. 0,5 é meio, é 1 sobre 2. E 50 não é uma potência de 2. Então, se são bases diferentes, é um bom indicativo que você vai poder colocar um logaritmo dos dois lados. Lembra que o logaritmo é como se fosse um operador. Então, da mesma forma que você pode multiplicar por 2 dos dois lados, elevar ao quadrado dos dois lados de uma equação, você pode aplicar um logaritmo sem problemas. Então, se você aplicar um logaritmo de ambos os lados, essa conta vai ficar muito mais simples. Quer ver? Vê só. Aqui eu tenho 0,5 elevado a x igual a 50. Eu posso aplicar dos dois lados um logaritmo na base que eu quiser. Pode ser base 2, base 3, base 10. Eu vou colocar nesse caso base 10, porque eu vou aproveitar esse dado do enunciado de cima para a gente poder usar e fazer a continha, tá? Então, olha, se eu aplicar logaritmo em base 10 de ambos os lados, eu tenho log de 0,5 elevado a x igual log de 50, tá bom? Olha que legal. O log de 50 eu acabei de calcular aqui em cima. Log de 50 é quanto, gente? É 1,7. Então esse cara aqui eu já sei que é igual a 1,7. Pô, Sandro, legal. E esse log de 0,5 elevado a x, o que eu faço com ele? Repara, o x não é um expoente. O que você pode fazer ali? Peteleco. Esse x aqui, ó, vem para frente do logaritmo multiplicando. Então fica x vezes o logaritmo de 0,5. Cara, 0,5 não é 1 sobre 2? Se é 1 sobre 2, não é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1? Sim ou não? Tá certo? Poxa, Sandro, por que você fez isso? Porque o logaritmo de 2 eu já tenho no dado anterior. Então, vou usar esse cara aqui, tá bom? Então, se log de 2 elevado a menos 1 vai ser isso aqui, né? Se eu quero descobrir o x, eu pego esse x que está aqui e passo todo esse cara para baixo dividindo. Então, fica 1,7 dividido pelo logaritmo de 2 elevado a menos 1. Pô, Sandro, mas esse menos 1 aí, de novo, não é um expoente? Eu posso passar esse cara para frente multiplicando. Ou seja, passar o menos 1 aqui para frente multiplicando é a mesma coisa que passar o menos 1 para frente dessa fração. Ou seja, eu vou ter menos 1,7 sobre logaritmo de 2. O logaritmo de 2 é 0,3 e essa continha deu menos 17 sobre 3. Ou seja, a partir de agora, toda vez que você tem uma equação esquisita com bases estranhas, mas com variáveis no expoente, é um bom indicativo de que você pode usar um logaritmo, tá certo? Fica ligado porque a gente vai colocar mais vídeos explicando como usar logaritmos na prova do Enem. Eu vou fazer algumas questões com vocês do vestibular do Enem e você vai ver que o logaritmo não é tão difícil assim, tá bom? Fica ligado aí!